E se uma explosão no Sol pudesse simplesmente desligar o mundo? Nossa, é o tipo de cenário que parece ter saído direto de um filme catástrofe de Hollywood, né? Exatamente. A gente olha para o céu, vê aquela esfera brilhante e pacífica, ditando o nosso dia a dia de um jeito tão silencioso. Mas, bom, a realidade que os dados de satélite mostram é bem diferente. Muito diferente. O espaço dita as regras do jogo numa escala que a gente aqui na Terra frequentemente escolhe ignorar. E os dados que a gente vai explorar hoje mudam tudo que os cientistas achavam que sabiam sobre a fúria da nossa estrela. Pois é, hoje a gente vai fazer uma imersão profunda num artigo super recente do Olhar Digital sobre um fenômeno cósmico recém-proposto, uma ameaça direta à nossa infraestrutura. E não é um exagero. Essa pesquisa revisou décadas de atividade solar e, quebrou completamente a escala de limite de energia que o Sol pode liberar num único evento. A gente não está falando de auroras boreais bonitas no céu. Não mesmo. E antes de entrar nessa nova ameaça, de fato, acho legal a gente nivelar um pouco como essa mecânica solar funciona, né? O Sol não é uma fogueira estática ali no espaço. Exato. Ele respira, por assim dizer. Ele tem ciclos de atividade que duram em média uns 11 anos. E no auge desses ciclos surgem as manchas solares. E o perigo não é o calor dessas manchas, certo? Mas sim a confusão magnética que rola ali dentro. Isso. O Sol é feito de plasma, né, que é um gás superaquecido e eletricamente carregado. Então, onde você tem essa sopa de cargas elétricas girando sem parar, você tem campos magnéticos colossais. Eu sempre gosto de usar uma analogia visual para isso. Tipo, imaginar essas linhas de campo magnético invisíveis como se fossem grandes elásticos de borracha. Excelente imagem. Imagina milhares desses elásticos sendo torcidos, esticados até o limite absoluto pela turbulência do plasma. Tem uma hora que não dá mais, né? Eles estalam. E quando eles estalam, não é silencioso. A força desse rompimento arranca pedaços da própria estrela e joga esse espaço afora. É o que a gente chama de ejeção de massa coronal, ou CME. A famosa CME. E a ciência classifica a força dessas erupções usando letras tipo A, B, C, M e X. Isso, e é uma escala logarítmica. Uma explosão da classe M libera 10 vezes mais energia do que uma da classe C. Então, seguindo essa lógica, a classe X já seria o ápice, né? O teto da destruição. Sempre foi. A classe X abrigava qualquer megatempestade. E aí eles colocam números depois do X, para medir a intensidade. Um evento X2 é o dobro de um X1, e assim vai. O céu era o limite, literalmente. Mas aí entra a novidade assustadora desse estudo. Se a classe X era o teto, por que cientistas acabaram de propor a criação da classe S? Foi aí que o negócio deu um nó na cabeça da comunidade científica. Um estudo publicado no Journal of Geophysical Research, liderado pelo VM Velasco Herrera, da Universidade Nacional Autônoma do México. E eles chegaram com o pé na porta, né? Totalmente. Eles propõem essa nova letra porque viram que, a partir de um certo limite absurdo de energia, tipo 10 vezes mais forte que a classe X normal, o próprio comportamento da radiação muda, satura os nossos detectores. Nossa, 10 vezes mais forte que o máximo que a gente conhecia? Sim, não é só a labareda mais quente. É uma nova categoria de monstro cósmico. A classe S. E para propor algo assim nos manuais de física, a arqueologia de dados foi insana, não foi? Foi um trabalho monumental. Eles analisaram mais de 95 mil erupções. 95.627, para ser exato. Caramba. E isso pegando meio século de dados de satélites? Exato. Meio século varrendo arquivos. E refinando esses modelos. 37 eventos saltaram aos olhos. 37 explosões que quebraram o teto da classe X e se enquadram perfeitamente nessa nova classe S. O que me deixa mais perplexa é que essas 37 tempestades gigantescas da classe S, elas não foram para o espaço vazio, elas atingiram a Terra. A gente foi alvejado dezenas de vezes por algo que era considerado raridade. Tem aquele exemplo famoso do estudo, né, em 2003. As tempestades de Halloween. Aquilo foi assustador.
Na época, os sensores até ficaram cegos por causa da intensidade. Acabaram classificando como uma X20, depois talvez X28. E agora, com o modelo novo, eles viram que já era uma classe S. Exatamente. Já tínhamos tomado uma pancada de classe S e nem sabíamos medir direito. Mas aí, quem está ouvindo a gente agora pode pensar, bom, se fomos atingidos e estamos aqui, não é tão grave assim, né? É um pensamento perigoso, porque o corpo humano realmente não sente isso. A atmosfera nos protege da radiação. O problema não é biológico, é inteiramente tecnológico. É a nossa infraestrutura invisível que entra na linha de tiro. Quando essa massa coronal bate na nossa magnetosfera, a coisa fica feia, né? Sim, a Terra tem essa bolha magnética de proteção. A tempestade esmaga o lado voltado para o Sol e estica o lado escuro. A magnetosfera balança violentamente, tentando voltar para o lugar. E pela lei da indução de Faraday, essa variação magnética louca vai criar corrente elétrica em qualquer metal longo por perto. Exato. O nosso planeta vira um dínamo colossal. E a malha elétrica que a gente usa, os cabos de alta tensão quilométricos, eles captam tudo isso. E o pior é que as nossas redes funcionam em corrente alternada. Mas a tempestade injeta corrente contínua pura nos cabos, não é isso? É o cenário perfeito para o desastre. Essa corrente contínua massiva viaja até achar os gargalos, que são os gigantescos transformadores nas subestações de energia. Nossa, e os transformadores não têm defesa contra isso? Nenhuma. O núcleo de ferro satura, a temperatura sobe de forma absurda em minutos, o óleo de refrigeração ferve, Derrete tudo. derrete o cobre, incinera peças que, detalhe, demoram meses ou anos para serem fabricadas. O apagão não dura algumas horas até religar um poste. Dura meses. Meses no escuro. E não para na energia elétrica. Satélites de GPS caem, cabos submarinos de internet estouram, as estações de repetição no fundo do mar. É o colapso do tráfego global da internet e da comunicação. E aí a gente chega no ponto mais arrepiante de toda essa história. O estudo cruzou essas anomalias com ciclos solares e descobriu um padrão temporal. Um padrão muito consistente. Desde os anos 70, todos os ciclos solares tiveram pelo menos uma dessas erupções classe S. Todos eles, menos o ciclo que a gente está vivendo agora, né? O ciclo solar 25. Pois é. Isso deixou cientistas prendendo a respiração. Era um vácuo estatístico. Fica parecendo que estamos atrasados para um evento desses. Dá aquela sensação de placa tectônica travada, né? Que a energia está acumulando e quando soltar vai ser pior. Exato. Mas aí veio maio de 2024. Para responder esse mistério do ciclo 25. A sonda Solar Orbiter da Agência Espacial Europeia. Ela mesma. Ela está numa órbita que permite olhar o lado oculto do Sol, o lado que a gente aqui da Terra não consegue ver na hora. E o que ela viu foi um alívio misturado com o terror, né? 2 erupções de uma vez só, monstruosas. A estimativa é de que foram entre 11 e 16 vezes mais fortes que as maiores erupções classe X. Ou seja, 2 tempestades classe S confirmadas no nosso ciclo. Mas a parte do alívio é que o Sol estava de costas pra gente. Sorte pura. Sorte cósmica cega. O dilúvio radioativo foi atirado na direção do nada. Se a Terra estivesse no caminho, teríamos um colapso tecnológico severo. É de dar arrepios saber que a arma só estava apontada para o lado errado. Mas, bom, a gente não pode basear nossa sobrevivência tecnológica em jogar a roleta russa com o Sol para sempre. Existe alguma forma de prever quando o Sol vai puxar o gatilho? A grande sacada desse estudo não foi só criar uma letra nova, mas dissecar as correntes internas do Sol para entender um mecanismo. Eles mapearam o que chamam de ondas magneto-Rossby. Ondas magneto-Rossby. Isso soa bem complicado. Como que a gente traduz isso? Pensa nas correntes de jato da nossa atmosfera aqui na Terra. Ou fenômenos como o El Niño, que ditam o clima com meses de antecedência. Certo. No Sol, no lugar de ar ou água, você tem marés de força eletromagnética pura viajando pelo plasma nas profundezas da estrela. E são essas ondas que ditam a atividade lá na superfície. E eles descobriram que essas ondas têm ritmos diferentes, é isso? A pesquisa identificou 2 relógios internos rodando lá dentro. Um ciclo rápido, que dura em média 1,7 anos. E o outro? Um ciclo bem mais longo, de 7 anos. São como 2 engrenagens gigantescas, de tamanhos diferentes, girando sobre o plasma. Ah, entendi. Então, quando os dentes dessas engrenagens se alinham. Exato.
quando o ciclo de 1,7 anos e o ciclo de 7 anos se cruzam numa chamada fase positiva. As marés se somam. E a rede de fios magnéticos é empurrada para o limite máximo de tensão. É aí que as supererupções tipo S disparam. Tá, mas cruzando esse relógio de ondas com o nosso calendário atual na Terra, a gente tem que começar a estocar comida enlatada no porão? O que a matemática disso diz sobre o nosso risco agora? Olha, não precisa construir um bunker no quintal ainda. O cálculo mostra que a gente está justamente saindo de um período de maior risco. Ufa! A gente atravessou uma janela de tensão forte, que veio do fim de 2025 e vai terminando agora em meados de 2026. Aquele disparo no lado oculto em 2024 bate direitinho com esse acúmulo. Ah, faz sentido. O Sol já descarregou boa parte dessa energia acumulada. Mas os relógios astrofísicos não param. A próxima janela crítica de 6 meses, onde essas marés de plasma se alinham de novo, está prevista para começar já no início de 2027. Ano que vem? É logo ali. E aqui é crucial a gente pontuar que a ciência não divulga essas datas para criar pânico. A ideia é justamente o oposto, né? Preparação. Totalmente. Agências espaciais e redes de monitoramento, como o site spaceweather.com, ficam de olho 24 horas por dia. O Sol explode e a luz chega rápido, mas aquelas rochas magnéticas pesadas da CME demoram um pouco para viajar até aqui. Dão um tempo de vantagem pra gente, né? Exato. Elas levam de 12 a 20 horas, às vezes até mais, para cruzar o espaço e bater na Terra. Esse é o tempo de ouro. É a janela que os operadores de rede elétrica global precisam para desacoplar as coisas. E a nossa defesa tática, recebendo o alerta, eles desligam os grandes transformadores de propósito, cortam a energia de áreas inteiras para que a tempestade magnética passe sem fritar o sistema por dentro. E no espaço também, né? Colocam satélites caríssimos em modo de segurança, fecham painéis solares para minimizar os danos. É um apagão preventivo para evitar meses de apagão forçado pela destruição do cobre derretido. É um sacrifício de algumas horas que salva o funcionamento do planeta pelos anos seguintes. É fascinante ver como a pesquisa de ponta atua, não para assustar a gente no dia a dia, mas para expor as deficiências absolutas daquilo que sustenta o nosso modo de vida. A gente constrói uma civilização de milhões de dólares, ancorada em silêncio de chips e cabos submarinos, esquecendo completamente que dependemos dos humores magnéticos dessa estrela gigantesca. Fica muito claro que a nossa estabilidade diária está o tempo todo balançando nesses relógios cósmicos de milhões de quilômetros de distância. E a gente não controla o relógio. Nenhuma vírgula dele. Isso me leva, inevitavelmente, a um pensamento que não sai da cabeça desde que começamos a analisar esse estudo. Nós construímos o nosso mundo inteiro sobre alicerces elétricos maravilhosos, achando que o teto da ameaça solar era a classe X, quando na verdade estávamos debaixo de uma classe S. Fica então a pergunta para quem está acompanhando a gente refletir um pouco. Observando essa fragilidade e a força do universo logo acima das nossas cabeças, estamos preparados para depender tanto da tecnologia?